O repouso, o descanso, né, diz respeito ao nosso ciclo circadiano. Então, a gente precisa respeitar a nossa necessidade de descanso. Tem pessoas que não querem parar, né? Eu encontrei uma vez um Uber em uma situação de necessidade, que eu estava saindo de um programa de rádio, era 11 horas da noite, porque eu tive problema no carro, e aí eu tive que deixar o carro no local, fui para casa de Uber, deixei o carro lá, fui para casa de Uber para não ter o trabalho de ficar ali demandando mais tempo com o carro, né? E aí eu conversando com um camarada que é motorista de aplicativo e tal, ele falou, olha, eu faço Uber aqui direto e tal, mas eu trabalho durante o dia. Eu falei, rapaz, como é que você faz? Ele falou, não, eu fico aqui até as 3, 4 da manhã. E trabalha durante o dia? Eu falei, quantas horas você dorme por noite? Ah, eu durmo 3, 4 horas. E ele tinha me perguntado, né, qual que era a minha profissão, onde que eu tava. Eu falei que estava fazendo um programa de saúde, que era naturopata. E aí eu pude comentar, conversar com ele, refletir sobre isso. Falei, rapaz, você está envelhecendo mais rápido. Você está usando um cheque pré-datado aí, antecipando o seu tempo de vida, consumindo antecipadamente o seu tempo de vida, né? Dormindo muito pouco. Não, ele falou, eu já estou acostumado. Eu falei, tudo bem você estar acostumado, mas isso não quer dizer que é saudável, que é fisiológico, né? E lá na frente, daqui a uns anos, você vai querer dormir e talvez não vai conseguir. Não vai conseguir porque vai desregulando o ciclo circadiano. E eu já atendi muitas pessoas que trabalham em turnos, né? Tem uma cliente, uma interagente que é piloto de avião, e aí ela tem uma vida complicada, né? Por conta dos jet lags, as mudanças de fuso horário, não é fácil. Muitos enfermeiros, atendi muitos enfermeiros e enfermeiras, né, que fazem turno, vigilantes, e não é bom para a saúde. O resultado, na prática, a gente vê que a pessoa envelhece mais rápido, tem um prejuízo muito grande, porque desregula o ciclo circadiano, isso afeta os hormônios como um todo, afeta o metabolismo como um todo. Então, o sono, o repouso, ele é um remédio importante, essencial. É um remédio da natureza. E nós, como naturopatas, devemos estar orientando isso em cima de todos esses aspectos, né? São princípios essenciais da saúde, que eu discorro sobre eles dentro do nosso curso, dentro da nossa formação, né? Todas essas questões aqui, todos esses remédios da natureza. E nós devemos bater muito forte nessa tecla. Porque às vezes a pessoa que está obesa, a mulher que está com sobrepeso, está obesa, ela está buscando até uma alimentação saudável, está conseguindo seguir uma alimentação saudável, mas está com sobrepeso, com metabolismo desregulado por falta de dormir. Tem estudos mostrando isso. Desequilibra o peso, desequilibra os hormônios, né? Desequilibra tudo o ciclo circadiano, metabolismo. Então, sono é um santo remédio da natureza que não custa nada. Ah, mas tempo é dinheiro. Se eu ficar dormindo, eu perco tempo, eu não consigo trabalhar. Faça um esforço, né? Se você tiver que passar por uma situação de necessidade, eu passei uma época que não foi fácil, um período da faculdade, trabalhando, estudando, dormia 5 horas por noite. E aí eu saía de Mogi das Cruzes para São Paulo, pegava trem, não foi fácil. E andava dormindo pelos cantos, né? Encostava em algum lugar no trem e já cochilava. Isso prejudica também o cognitivo, prejudica o raciocínio, o intelecto, favorece a enxaqueca, fibromialgia, uma série de complicações. Então, se for extremamente necessário, procure não estender esses momentos de privação do sono, né? Não é saudável, não vale a pena. E hoje eu já não abro mão, né? Então, precisei por um tempo lá atrás, inclusive não aguentei muito, fiquei só um ano indo para São Paulo, depois mudei o roteiro, dei um jeito e fui estudar de manhã. Vale muito a pena. São horas preciosas, horas de sono. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Claro, o ideal é que seja um sono de qualidade, um sono ininterrupto. E para isso também estar num ambiente totalmente escuro, sem luzes, sem celulares, roteadores, aparelhos eletrônicos próximos, para não atrapalhar o seu sono, tá?
Quanto mais cedo, melhor. Nós temos o ciclo da melatonina começando ao entardecer, com maior força entre as 20 e 22 horas. Por isso que a gente também não fica estendendo, procura não ficar estendendo muito as lives. Tem que ter sono de qualidade, ter tempo para dormir, né? Dormir bem. E eu encontro muitos clientes com insônia. Vou pegar aqui um case para compartilhar com vocês exemplos comuns em situações de insônia. Olha só, qual pessoa tem uma tendência, um tipo de íris que tem tendência à insônia, que tem maior prevalência, né, de quadros de insônia? Tem alguns exemplos aqui. Esse é um dos principais. Ó, pessoa que tem muitos anéis de ansiedade na íris, raios solares, pegando principalmente essa região superior. As pessoas de mente acelerada, joias, né, que sofrem com a síndrome do pensamento acelerado. A mente não desliga, não consegue desconectar dos problemas da vida. E aí, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 camadas de anéis de ansiedade, de tensão. Você vê aqui os raios solares, aqui pegando a área da vitalidade também, os raios solares. Então, é a síndrome do pensamento acelerado. Esses são os casos mais comuns aqui que nós encontramos, semelhantes, né? Casos semelhantes na iridologia. Você vê uma íris com muitos anéis de ansiedade, raios solares, que tem a relação da constricção nervosa. Você é uma pessoa mental, você é uma pessoa agitadora, ou joia, nesse caso aqui agitador, pode ter certeza que não vai ser um sono muito bom, a menos que seja muito cuidadosa em relação aos hábitos, dedicada, né? A pessoa seja dedicada para o cuidado da saúde, priorize um sono de qualidade e procura ter bons hábitos para não ter prejuízos em relação a isso, tá? Mas o sono é fundamental, um santo remédio da natureza. E aí nós podemos utilizar outro remédio da natureza para ajudar a equilibrar essa questão do sono, né? Mas outros remédios, a hidroterapia mesmo, situações de insônia, uso das plantas medicinais, que eu vou falar mais adiante. Mas o que eu quero citar aqui, que além do sono, nós temos também, além do ciclo circadiano, que é o ciclo diário de 24 horas, você tem que ter tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para o lazer. Nós temos também o ciclo circaceptano, que eu ensino dentro do nosso curso. É um ciclo semanal, né? Eu entendo e acredito que esse ciclo ele foi estabelecido na criação do mundo. Sou cristão, então eu entendo e acredito no que está na Bíblia, que Deus criou o dia em 6 dias e ao 7º dia descansou. Mas ainda que você não considere, não tenha essa crença, né? Estude sobre esse assunto, ciclo circaceptano. Geralmente está correlacionado nos artigos científicos com o ciclo circadiano, tá? Mas há uma necessidade, uma necessidade biológica, né? Um ciclo biológico de nós descansarmos das nossas tarefas corriqueiras um dia na semana. Não quer dizer que a pessoa vai passar o dia dormindo, tá? Mas que ela se abstenha de atividades estressantes, corriqueiras, que tenha momento para a família, momento para meditação, momento para estar com a natureza, por exemplo. Ok? Então isso inclui também neste remédio da natureza que não custa nada, você não paga para isso. Mas claro, você tem que dedicar tempo, você tem que dar valor para usufruir deste benefício, né? Porque senão as pessoas hoje em dia estão cada vez mais conectadas e não querem desligar, não querem dormir. Isso é um problema muito sério de saúde pública, inclusive. Crianças principalmente, viu? Muita atenção para as crianças que eu recebo no consultório, recebo nos meus atendimentos, crianças e adolescentes com quadro de pânico, ansiedade, agitação, irritabilidade, TDAH,
E na grande maioria dos casos, sempre eu questiono essa questão do sono e os pais falam o quê? Né? Quando eu pergunto, e aí, que horas que ele dorme? Que horas que ela dorme? Ah, doutor, dorme de madrugada, 2 da manhã, meia-noite. Mas e aí, fica fazendo o quê? Fica no celular, jogando, na televisão, assistindo filmes, assistindo séries. E que horas que acorda? Ah, acorda 10 horas, 11 horas, depois vai para a escola. Pois é, essa é uma das causas. Esse é um dos fatores causais desse estado epilético, TDAH, de ansiedade, de agitação, de pânico. Então precisamos equilibrar o ciclo circadiano, trabalhar nessa questão aí, tá? E aí é um processo de educação, porque a criança ela tem uma boa produção de melatonina, não está dormindo na hora adequada, porque não teve essa disciplina, né? Não teve essa orientação. E cabe aos pais direcionarem em relação a isso. No mundo moderno, né? Esse é uma questão polêmica, né? Muitos acham que não tem nada a ver, que não tem nenhum problema, mas impacta muito, muito na saúde, de forma muito séria, tá bom?